O Judas do Velho Testamento. 1000 anos antes de Cristo, nós vamos conhecer a história de Davi, o maior guerreiro que essa nação já viu. Um rei escolhido, separado, um homem que tem características perfeitas, porém um pecador assumido, e que Deus permitiu que na sua palavra o chamasse o homem segundo o coração de Deus. 1000 anos antes, Davi vai experimentar o que Jesus Cristo experimentou, uma traição de alguém tão próximo que nós damos o título de o Judas do Velho Testamento. Bom, a história é de um rei que tinha liberdades, podia fazer aquilo que ele desejasse e que mudou a história de Israel. A gente vai ler, nós vamos ler lá em Salmos, capítulo 55, e o versículo de número 12. Diz assim, Salmo 55, versículo de número 12, escrito pelo próprio Davi. Com efeito, disse Davi, versículo 12 do capítulo 55 de Salmos, com efeito, não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vi-os desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Pois bem, já há um tempo eu pensara que esse capítulo se referia a uma pessoa muito próxima de Davi, que é o seu próprio filho, que usurpou o trono, Absalão, minha mente, e eu não tinha parado para estudar um pouco mais profundo, mas um amigo meu, pastor Robson, hoje pastor, na cidade de Posto da Mata, na Bahia, me ajudou e esclareceu que não se tratava de Absalão. As evidências aqui eram poucas, mas ele me ajudou e nós então estudamos o assunto um pouco mais e chegamos à conclusão que essa pessoa que Davi quase foi destruído por causa dele, era amigo, ia na igreja, pessoa de extrema confiança, foi um homem que chegou mais perto de acabar com a vida de Davi. E olha que Davi enfrentou Golias, Saul, outros reis, os próprios irmãos de Golias, que perseguiram ele a vida toda, mas este homem, que nós chamamos o Judas do Velho Testamento, foi o que se aproximou, próximo de acabar com a vida de Davi. Ele diz que não era um inimigo, não era um adversário, era uma pessoa igual, próxima, que juntos iam para a casa de Deus, que juntos entretínhamos, brincávamos, sorríamos. Esse era o Judas que conviveu o tempo todo com Davi. E obviamente não vamos passar pano para o pecado de Davi. A punição veio,
Ele sofreu danos por causa disso, danos sérios, mas não justifica uma traição aos moldes, de Judas, que traiu Jesus Cristo. Vejamos então em 2 Samuel, capítulo 11, e nós vamos desvendar o Judas do Velho Testamento. Por incrível que pareça, já havia um Judas pronto para trair. Vejamos. Capítulo 11, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ele não foi para a guerra. Uma tarde, levantou-se, versículo 2, Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram: é Betseba, ou Batseba, filha de Eliã. Grave esse nome aqui, Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros, são soldados, viu gente, que a trouxeram. Ela não tinha como resistir. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Aqui ocorreu algo impressionante. Davi deveria estar na guerra, liderando, mas ele mandou Joabe, um grande líder. Ele ficou no palácio e sua mente estava solta, vazia. Ele estava muito seguro. Acredito que Davi está nos seus 50 e poucos anos. É uma idade muito perigosa. Todos os homens devem ficar muito atentos em toda a sua vida, mas essa é uma idade que você precisa vigiar bastante. E Davi, passeando no seu palácio, no terraço, onde ele tem uma visão, e é à tarde, o calor é muito intenso, e é costume as mulheres tomarem banho nesse momento, muito segura, porque os homens estavam na guerra, na batalha, protegendo o Estado de Israel. Então elas tomavam banho da água quente, aquela água quente, morna ou fria, na verdade vamos imaginar morna, e ela estava nua, absolutamente normal. Mas Davi a viu, e viu realmente uma mulher muito bonita, que chamou a atenção. A Bíblia recomenda vigiar os olhos, ungir os nossos olhos com colírios, como diz lá em Apocalipse capítulo 3. Também você precisa fugir das aparências que trazem males para a sua vida. Mas Davi é um homem que não tem orado mais. Davi está muito fraco espiritualmente e ele se encanta e ele dá uma ordem de rei não pode ser... não há discussão quando um rei dá uma determinação. Ele mandou soldados, mensageiros, buscar aquela moça. Ela não tinha como reagir. E ele a deitou com ela. Incrível. Essa mulher estava fértil e ela ficou grávida. A gravidez surgiu inesperado. Davi, um estrategista, percebeu que o seu governo poderia ser abalado por esse escândalo. Ele toma uma atitude, como tantos outros que praticam males e depois tenta corrigir.
e o pecado o alcança. Ele determina que fosse trago Urias rapidamente da batalha. Alguém disse que estudou muito sobre Urias e que Urias era um rapaz obediente, amigo até de Davi. Ele trouxe ele e pediu que ele fosse para casa, mas ele se recusou. Ele não quis ir para casa, ele queria ir batalhar, guerra, está no sangue, está no DNA defender Israel. Esse momento que eu trago essa palavra do Judas do Velho Testamento, está ocorrendo uma guerra entre Israel e o Hamas, grupo terrorista. E as pessoas têm visto que qualquer jovem quer lutar na batalha, mesmo que morra. É uma honra defender Israel. É um sentimento desconhecido de qualquer nação. Nenhuma nação pode se orgulhar tanto dos seus jovens como Israel. Então esse jovem guerreiro está na batalha e ele vai batalhar sim. Ele desobedeceu a ordem do rei, não foi para casa e ficou na porta do templo. Quando Davi viu que ele era um guerreiro obediente mais a Deus, ao seu país do que o próprio rei, Davi dá uma ordem e envia uma carta pelas suas próprias mãos, que chega às mãos de Joabe. Joabe vai colocar ele na frente da batalha e retirar a proteção, ou seja, esse garoto um garoto recém-casado, vamos dizer assim, esse garoto vai enfrentar o inimigo sozinho, sem proteção, e ele vai morrer. Quando Davi tem a notícia da morte dele, ele fica mais tranquilo. Porém, isso vai ter consequências lá na frente. Natan vai cercar ele, vai dar uma palavra forte. Natan é um profeta e vai colocá-lo numa situação difícil, porque vai contar uma história de alguém rico que tomou a ovelha de uma pessoa mais pobre. Davi pronuncia sua própria sentença, dizendo que este pague 4 vezes mais. Natan disse assim: este homem é você, Davi. Davi, em choque, ouviu da sua própria boca a sua própria sentença. Os 4 filhos de Davi tiveram comprometimentos e perderam muito. Pois bem, agora Davi traz aquela mulher grávida, porém a barriga ainda não apareceu, e o público aplaude. Por que o público aplaude? O público, né? Eu digo assim, um povo de Israel que não sabe da história, diz assim: a mulher ficou viúva e Davi, generoso, trouxe ela para o palácio e incluiu ela entre todas as mulheres que ele sempre teve. Na verdade, havia um pecado oculto. Mas lembre-se que eu pedi para você não esquecer de um nome. Eu vou voltar no capítulo 11 de 2 Samuel, que vai falar de uma pessoa. Davi mandou perguntar quem era, versículo 3, e disseram-lhe. Então Davi não a conhecia. É Betseba, na minha tradução, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Urias ele conhece. Mas quem é Eliã? Vamos ver quem é Eliã no capítulo 23 de 2 Samuel. Vamos para lá, 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos encontrar o capítulo 23 de 2 Samuel e nós chegamos no versículo 34. Diz assim, tá falando aqui uma genealogia, nomes, pessoas, famílias, e vai chegar nessa pessoa aqui, Lembre-se que a mulher de Urias, que agora é mulher de Davi, é filha de Eliã. Então vamos lá. 34. E Elifelete, filho de Asbai, filho de um macatita, Eliã, que é o pai de Betseba. Então o pai de Betseba que Davi levou para o palácio e que engravidou ela é Eliã. E Eliã é filho de Aitofel, o Gilonita. Quem é
Aitofel. Bom, Aitofel é uma figura importante no palácio de Davi. Ele é um sacerdote, líder religioso, um homem a qual Davi sempre consultava. Todas as vezes que Davi tinha um problema a nível espiritual, Davi recorria a Aitofel, o sacerdote, e dizia para ele assim, chega diante de Deus e tem informação se essa guerra, se nós vamos ter vitória, o que nós devemos fazer. E Aitofel, que convivia no palácio, é avô de Betseba. Olha que curiosidade. Então, Eliam, pai de Betseba, é filho de Aitofel, o sacerdote amigo de Davi. Onde Davi ia nos cultos daquela época, nas reuniões espirituais, Aitofel estava junto. Então, Aitofel, ele sabia de tudo que acontecia no palácio. Ou seja, ele soube que Davi teve um caso com a sua neta. E ele criou um ódio tão grande dentro de si que ele guardou por um bom tempo esse ódio e deixou ser nutrido por ódio, violência, raiva, mas não se posicionou como um profeta diante de Deus. Aitofel continuou servindo a Davi, continuou buscando orientação de Deus para Davi, para Israel. O avô de Betseba está dentro do palácio e Davi, não sei se sabia, se tinha essa informação. Davi é envolvido com muitas coisas. Acredito que ele não sabia disso. Não tem relevância Davi saber da história de um profeta, de quem que ele é pai, de quem que ele é neto, de quem que ele é avô. Só sei que ele está com a neta de Aitofel dentro do palácio, tendo ela da forma que ela teve. Sabemos também que Aitofel era muito ligado a Urias, a qual agora já é falecido, e a viúva está morando com Davi. Que conspiração pode estar por vir? Bom, o que acontece? No governo de Davi, começa a surgir algumas coisas. E quem está por trás desse ataque contra Davi é o seu próprio filho, chamado Absalão. Absalão consegue reuniu os soldados de pouco a pouco, tipo Lúcifer, que arregimentou a terça parte dos anjos para ficar com ele e provocar o que nós sabemos, a terça parte que virou esses inimigos nossos, esses principados, potestades, todos aderiram à ideia de Lúcifer e se deu mal. Aqui, Absalão ganhou o coração de todos os soldados e promoveu promoveu algo contra Davi que Davi se surpreendeu, ao ponto que Davi vai ter que sair rápido do palácio do trono, porque Absalão assumiu o controle. E Absalão vai se tornar agora o comandante, o rei sobre todo Israel e outras nações também. Davi então tem que fugir. E tem uma passagem no capítulo 16 de 2 Samuel, vai falar que Davi ele é expulso, ele mesmo sai, e tem que sair, não tem outra saída. No versículo 5 diz assim, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem
da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando e atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, protegendo o rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Veja bem, agora Simei está amaldiçoando Davi, que está saindo do governo. A gente viu isso em vários governos, quando alguém perde, ele tem que sair, entregar o trono. E Absalão está assumindo o controle, e ele agora passa a ser o rei sobre todo o povo. Só que Absalão está ajustando seus ministérios. Ele precisa agora colocar pessoas de confiança, limpar a casa e resolver essas coisas. Davi está realmente cabisbaixo, a autoestima dele agora está baixa, porque ele vê o seu filho, que ele não pode matar, ocupar o seu lugar. E Davi foge. Bom, nós temos aqui no versículo 15 do capítulo de número 16 de 2 Samuel, Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel, avô de Betseba, que está agora vivendo com Davi. Esse é o sacerdote. Tendo-se apresentado Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: viva o rei, viva o rei. Claro, sentou no trono, agora quem é o rei é Absalão. Davi não é mais rei. Davi não é mais rei. Então o amigo de Davi, ele também não pode enfrentar Absalão. Absalão está no controle de tudo. E ele diz: viva o rei, viva o rei. No versículo 16. No 17, porém, Absalão disse ao Usai: é assim a tua fidelidade para com o teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? Ou seja, por que você não foi com ele, Usai? Respondeu Usai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu. E todo esse povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais a quem servirá eu? Porventura não serviria diante de seu filho, como servi diante de teu pai. Assim serei diante de ti. O Sai diz assim: olha, vamos separar as coisas, sou amigo dele, mas eu vou te servir, você agora é o rei. Viu, Absalão, você é o rei. E o Sai determinou isso. Bom, versículo 20, Absalão, então disse Absalão a Aitofel, o sacerdote, o religioso que ficou na área, ficou lá no palácio, disse assim, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Aitofel, me dá um conselho, o que eu posso fazer agora? Estou assumindo aqui, meu pai foi embora, venci meu pai, agora eu estou comandando aqui, e eu gostaria de saber o seu conselho. Lembra que ele é avô de Betseba, estava com Davi, mas ele nutriu dentro dele um ódio muito grande. Muitos de nós, às vezes, temos pessoas tão próximas da gente, mas que gostaria que nós estivéssemos, ou que alguém estivesse perdido, morto, fracassado financeiramente, no casamento. Infelizmente, a gente não conhece dentro do coração das pessoas. A gente vê o exterior. Aitofel agora tem a chance, isso porque o inimigo colocou essa coisa na cabeça dele, por isso que nós o chamamos o Judas do Velho Testamento, conforme diz lá em Salmo 55:12, era um amigo, ia no culto, ele quase acabou com Davi. Olha no versículo 21 do capítulo 16 de 2 Samuel. Então, 2 Samuel 16, capítulo 21. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa,
e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as mulheres de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para com Davi, como para Absalão. Olha que cena impressionante. Aitofel, profeta, crente, homem de confiança de Davi. Quando Davi foi expulso, qual o conselho que ele dá? Absalão, vá lá no terraço. Lembra que foi no terraço que Davi viu Betseba? Olha como a maldição se repete. Olhe bem. Aitofel disse assim: sobe lá no terraço, reúna as concubinas. Davi deixou as concubinas, levou as mulheres, mas deixou as concubinas. Era o direito que ele tinha de ter aquelas empregadas que serviam a ele. E então Absalão achou aquela ideia fantástica, levou aquelas mulheres para o terraço, armou a tenda e todo Israel viu. Eu acredito que Davi viu o seu filho tendo relação sexual com as suas concubinas, o que deve ter abatido moralmente, porque ninguém toca nas mulheres do rei e nem nas concubinas. Todos os soldados tinham esse respeito. E agora o filho de Davi, aconselhado pelo amigo de Davi, Aitofel, o avô de Betseba, a qual ele teve um caso, com odinho no coração, com raivazinha no coração, a gente encontra isso. Pessoas chateadas, com raiva porque aconteceu alguma coisa. Isso é espiritual e é do inimigo. E o que acontece aqui? Absalão fez isso, teve um caso e realmente foi assustador. Capítulo 17. Depois de tudo isso, que foi dado essas orientações, que Absalão teve um caso, Davi está muito triste. Ele não tem forças. Davi está com poucos soldados. Ele está fraco, moralmente abatido e não pode fazer nada porque ele vai matar o seu próprio filho. Seu próprio filho não, ele não vai matar. Então ele preferiu fugir e ele está realmente foragido. E a ideia de Aitofel foi realmente algo maligno contra Davi. Não estamos passando pano para Davi. Davi errou, confessou, pagou o preço, mas o que Aitofel fez? Hoje nós vemos muitos ministérios, a qual pastores que tiraram vários das drogas do mundão, vêm para a igreja daqui a pouco. Por uma palavra do pastor, por uma situação que aconteceu, esses supostos líderes dividem a igreja, se reúnem, maquinam contra o ministério a qual ele é filho na fé. É tipo um Aitofel, persegue o seu pai na fé, divide igrejas, procura fazer algo ruim contra o seu pai na fé. Felizmente os traidores estão aumentando na medida que o tempo passa. O amor de muitos tem se esfriado. Aitofel é o tipo de um Judas que a gente tem que conviver, mas precisamos ficar atento, porque eles trazem um sofrimento muito grande. Capítulo 17. Disse ainda Aitofel a Absalão. Olha o que Aitofel vai falar para Absalão. Deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Lembra de Salmo 55:12? Era um amigo, companheiro, juntos nós íamos para a igreja, adorar o Senhor. O profeta
que Aitofel, um profeta, um líder máximo na questão espiritual de um reino, um conselheiro, ele agora propõe para Absalão, rei, que seja liberado 12.000 homens. Isso não é coisa de um profeta, de um sacerdote, de um líder religioso, não. Mas ele está com tanto ódio, o avô de Betseba, por aquilo que Davi fez com a neta dele, com a morte de Urias, essa desonra, e foi uma desonra, mas não justifica. Ele pede a Absalão 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei, a minha tradução, enquanto está cansado e frouxo de mãos. Ele está fraco. Espantá-lo-eis, diz aqui, ou seja, vai espantar o soldado, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Uma tradução diz assim: vai ficar eu e Davi frente a frente. Lembrando que Davi não sabe que Aitofel está por trás de tudo isso. Essa conspiração e essas coisas, eu acredito que até facilitando para Absalão ser rei no lugar de Davi, não relata aqui a Bíblia, mas Aitofel já estava no controle espiritual de tudo. E ele pede 12.000 homens, e uma tradução diz assim, vou expulsar todos os soldados que está com ele, vou pegar minha espada, vai ficar eu e Davi frente a frente, e vou meter-lhe a espada, e o sangue dele vai descer na poeira. Olha só o ódio de Aitofel. Primeiro que Aitofel não é de guerra, mas pegar Davi cansado. Essa é uma das traições, quando alguém está debilitado, fraco financeiramente, com problemas emocionais, com perdas. Você pegar uma pessoa dessa, ela está com o moral abalado. E Aitofel diz, vai ficar eu, rei, e eu vou matar o rei. Aitofel, o amigo de Davi. Davi não sabe nada disso, não. Agora veja bem, farei voltar a ti todo o povo, ou seja, vou trazer os soldados de volta. É só eu falar que Deus me deu uma revelação, não tem esses profetas que diz que Deus falou? Ele falou, vou trazer o povo de volta. Aqui, versículo 3, capítulo 17 de 2 Samuel, versículo 3, farei a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procura matar. Sim, assim todo o povo estará em paz. Ou seja, eu mato Davi, o avô de Betseba, o religioso Aitofel. O parecer agradou a Absalão e todos os anciãos de Israel. Ou seja, o pessoal falou, que ideia fantástica. Além de dar a ideia de Absalão ter caso com as concubinas de Davi, seu pai, agora nós vamos liberar 12.000 homens, é muita gente. Aitofel ia liderar esse ataque a Davi. Chances de Davi sobreviver são pequenas, porque ele tem um grupo menor de soldados, poucos soldados. Então, a ideia foi fantástica. No versículo 4, o parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Olha só. Disse, porém, Absalão, chamai agora Usai, o amigo de Davi, sincerão, o arquita, e ouçamos tudo o que ele dirá. Tendo Usai chegado, olha como Deus usa também as pessoas para nos proteger. Tendo chegado Usai, então chegou Usai, tendo Usai chegado a Absalão, este lhe falou dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Ou seja, Usai, nós já decidimos aqui. A gente vai liberar 12.000 homens, Aitofel vai fazer o serviço para nós. A gente se livra de meu pai para sempre. E Aitofel prometeu que vai matá-lo
vai fazer um mistério lá e vai trazer todos os soldados de volta. Olha os mistérios aí, viu? Aitofel é um dos mistérios. E olhe bem, então no versículo 7, depois que Absalão diz, fala o que você acha. Então disse Husai a Absalão, o rei, o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Olha como a gente tem amigos, hein? Continuou Husai, bem conheces teu pai e seus irmãos e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo, ou seja, ele é guerreiro, experiente, seu pai não é bobo. Viu, Absalão? Você está me pedindo um conselho. Não vá, porque o seu pai não vai ficar no meio do povo. Seu pai é esperto. Sabe que tem uma trama aqui. E no versículo 9, eis que agora estará de espreita na alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, guerreiro, e que homens valentes são os que estão com ele. Versículo 10. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio dele. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará em nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Olhe bem, versículo 14. Então disseram a Absalão e a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenaram ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Aí Absalão disse, não, o conselho de Husai é melhor. Então eu não vou liberar os 12.000 homens para Aitofel. Vamos afastar Aitofel, porque a situação agora é outra. E Aitofel se sentiu sozinho. Seu projeto de destruir Davi não funcionou. Olha que decepção. Não funcionou. O Judas do Velho Testamento não conseguiu. O Judas do Novo Testamento, Judas Iscariotes, também não funcionou o plano dele. Agora, o Judas do Velho Testamento, capítulo 17 e versículo 23, nós vamos saber o que aconteceu. Vendo, pois, Aitofel, avô de Betseba e futuro bisavô, que não fora seguido seu conselho, albardou, ou seja, preparou um animal, um jumento, um burro, um cavalo, mas está aqui o jumento, dispôs-se e foi para casa, para a sua cidade natal. Então ele pegou um animal, cabisbaixo, o plano não deu certo. Ele sabe que se não for daquele jeito, Davi vai reaver o trono, vai saber quem foi que preparou tudo. E ele, sem moral, sem Deus, o famoso profeta Aitofel, pega o seu cavalo, volta para a sua cidade natal. Lá ele precisa resolver algumas coisas. Se dispôs e foi para a sua casa. Versículo 23. Pôs em ordem os seus negócios, na minha tradução aqui, e se enforcou. Ele se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura
do seu pai. Um triste fim. O Judas do Velho Testamento voltou para sua cidade, dividiu a herança, deu ordem sobre algumas contas, alguns negócios que ele tinha, e cabisbaixo procurou uma árvore e lá se enforcou. Aitofel, o Judas do Velho Testamento. Incrível. Lições nós tiramos de tudo isso. E a lição é: sirva ao Senhor, honre seus líderes e nunca deixe mágoa, revolta, ódio entrar em seu coração.